Ah, pessoal, o chorinho segue livre na TV Globo. O choro é livre, como disse a nossa amiguinha Maju. O choro é livre para a crise na TV Globo. E adivinha? Eles deixaram vazar, é isso mesmo, foi a Globo que deu mole e deixou vazar uma queda gigantesca na audiência. Uma queda na audiência de 24 milhões de pessoas por ano. Por ano. 24 milhões de pessoas a menos por ano assistem a TV Globo hoje em dia. E é óbvio que eu dou risada, é óbvio que eu vou explicar tudo isso, como que a Rede Globo deixou vazar esses números ridículos que a Globo tem hoje em dia. Por quê? Porque foram fazer lá festinha de fim de ano, aviso para os funcionários e deixaram vazar os números. Os números que em 2017 eram de mais de 100 milhões de telespectadores e esses números caíram para 76 milhões de telespectadores por ano. Eu vou explicar tudo, eu vou mostrar e eu já peço para você deixar seu like. Deixa o seu like contra essa emissora patética, contra essa emissora que virou ativismo político, que virou assessoria de imprensa do governo Lula. Senta o dedo no like e já deixa seu comentário. Deixa o seu comentário. Você acha que a Globo vai quebrar? Você acha que a Globo ainda vai acabar? Porque quem perde 24 milhões de pessoas por ano em audiência sabe que o bicho está pegando e não é à toa que a Globo não para de fazer demissões em massa e, mais do que isso, não para de perder grandes nomes. Porque agora a estratégia da Globo para não gastar dinheiro é o quê? Não renovar contrato com seus maiores nomes. Saíram Thiago Leifert, saiu Galvão Bueno, saiu Faustão. A Globo está perdendo completamente a sua cara. Por quê? Porque está perdendo dinheiro. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? O que prova essa vergonha da Rede Globo, e tá aqui, ó. Olha aqui, olha que barato, olha como é que eles deram mole, olha aqui, ó. Globo em 2017, aí tá aqui. Globo celebra alcance de mais de 100 milhões de pessoas por dia. Desculpa, pessoal, eu falei 24 milhões por ano. É por dia. 24 milhões de pessoas por dia deixaram de assistir a Rede Globo. Então tá aqui a notícia, vamos lá, de novo. Em 2017, tá aqui, ó, que não me deixa mentir, no site da Globo, 23 de outubro de 2017, 11h54 da manhã. Globo celebra alcance de mais de 100 milhões de pessoas por... Olha aí, 6 anos depois. E aí tá lá no telão da festinha da emissora, como vocês podem ver aqui. Olha aí, ó. Globo fala com 76 milhões de pessoas por dia. Tá aqui a queda bizarra da Rede Globo, a queda surreal da Rede Globo. E aí você me pergunta, caraca, pilhado, 24 milhões de pessoas por dia a Globo perdeu na audiência? Perdeu. E aí a resposta, você pergunta, para onde é que essas pessoas foram? E aí o Nicolas Ferreira postou brilhantemente isso aqui, ó. E esses 24 milhões de brasileiros a menos na audiência da Globo não desapareceram. Eles estão na internet. Provavelmente um deles é você, que está me assistindo aqui no canal Pilhado, que se recusa a assistir o lixo que virou a Rede Globo, a vergonha que virou a Rede Globo. E aí, quando as pessoas me perguntam, pô, Pilhado, mas qual você acha que é o principal motivo da Globo estar nessa crise? O principal motivo é que hoje 50% do Brasil se recusa a assistir a Rede Globo. 50% do Brasil se recusa a assistir a Rede Globo. Essa é a verdade. Por quê? Eu vou até botar uma fotinho aqui que deixa claro para vocês o que é a Rede Globo hoje. É isso aqui, ó. É essa cara de bunda aqui, ó. É isso aqui. Isso é a Rede Globo hoje. É isso. Essa carinha triste aqui. Essa carinha triste
de quem perdeu a audiência, é muito bom a gente deixar claro, é essa carinha aqui, é essa aqui, ó. Essa é a carinha hoje da Rede Globo. É essa aqui. Sabe do quê? Perdeu a audiência porque perdeu 50% do Brasil. Essa é a verdade. Hoje, quem é de direita no Brasil se recusa a assistir a Rede Globo. E pior do que isso, quem é de direita no Brasil e vê a vergonha que é a Rede Globo hoje, vê o quão ridículo é o jornalismo da Rede Globo hoje, proíbe que a Rede Globo seja ligada na sua casa. É pior do que isso. Como eu, por exemplo, toda a minha família, meus pais, meus amigos, que são conservadores, que são minimamente inteligentes, que não são ignorantes, essas pessoas, elas proibiram a Rede Globo na sua casa. Hoje, se tem uma visita na minha casa e liga na Rede Globo, eu mudo. Eu tiro do canal. Eu falo, aqui não. Você pode assistir isso na sua casa, você pode assistir. Na minha casa, não. E assim eu vejo pais, familiares, proibindo que a Rede Globo seja ligada na casa. Por quê? Porque a Rede Globo hoje, para quem é conservador, virou uma inimiga, virou uma rival, virou uma lacração nojenta, virou um petismo nojento. A Rede Globo, ela virou um palanque político da esquerda no Brasil. Ela virou um ativismo político do Lula no Brasil. E aí você me pergunta, por quê? Porque a Globo ela é de esquerda? Não! A Globo já foi de direita, a Globo já foi de centrão, a Globo agora é esquerda. Por quê? Porque ela defende só o que mexe no bolso dela. Ela pensa assim, o que vai me dar dinheiro? Ah, é essa forma de governo. O que vai me dar poder? É essa forma de governo. E é óbvio que com isso ela perdeu totalmente a credibilidade com o povo brasileiro. Hoje o respeito que já existiu pela Rede Globo não existe mais. Gente, olha o que a gente está falando nessa live. São 24 milhões de pessoas a menos por dia. Por dia. E aí é óbvio que é por isso que a Rede Globo está perdendo dinheiro, é por isso que a Rede Globo está demitindo em massa seus funcionários, é por isso que a Rede Globo vendeu uma das suas principais sedes históricas no Jardim Botânico, porque quanto menos audiência a Rede Globo tem, menos dinheiro ela tem. E quanto menos dinheiro essa emissora tem, menos influência ela tem. Por isso que é tão importante que quem é conservador, quem é de direita, proíba a Rede Globo na sua casa. Porque a partir do momento que ela não pode ser ligada na sua casa, ela perde dinheiro, ela perde influência e ela perde poder. Hoje, para quem é de direita, a Rede Globo é uma inimiga. Por quê? Porque ela é um órgão de comunicação do governo Lula. Ela é um órgão de comunicação da esquerda. Ela não noticia nada de positivo da direita, ela não noticia nada de vergonha da esquerda. Olha quantas coisas bizarras a gente já teve do governo Lula nesses 10 meses e a Globo não dá destaque nenhum. O Lula já agradeceu pela escravidão lá na África. O Lula já disse que tem que exterminar um tipo de gente, que são os bolsonaristas. Ele falou isso. Ele falou que tem que extirpar esse tipo de gente. Se for ver o que é extirpar no dicionário, é exterminar. O Lula agora falou a favor do Hamas, o grupo terrorista que está levando o terror para o mundo inteiro. Isso é o Lula. É essa monstruosidade que é o governo Lula. E a Rede Globo não noticia nada. A Rede Globo esconde isso do povo brasileiro. Então, a partir do momento que a Globo passou a ser um órgão político, a partir do momento que a Globo passou a ser um ativismo político a favor da esquerda, quem é de direita não assiste mais. Quem é de direita nem deixam ligar mais a televisão na Rede Globo. E isso está refletindo. Isso está refletindo muito dentro da Rede Globo. Hoje, a Rede Globo tem menos dinheiro, hoje a Rede Globo tem menos influência, e por isso que é o que eu digo, é tudo um sistema, é tudo uma imundice. E foi por isso que tentaram tanto, que o PT tentou tanto, a PL da censura, aquela PL, projeto de lei, que servia para calar as redes sociais. Porque hoje a rede social, o Canal Pilhado, gente, a gente tem 9 milhões, 10 milhões de views por mês, além do meu Instagram, além do meu Facebook. Então, hoje, eu, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Jair Bolsonaro, temos, assim, um grupo de direita muito forte nas redes sociais e que eles tentaram calar. Por quê? Porque antigamente as pessoas só tinham informação por meio da Globo. A Globo conseguia manipular facilmente o povo brasileiro.
Hoje não mais, porque hoje são milhões de pessoas, como disse o Nicolas, que saem da Rede Globo e vêm para a internet para assistir outros pontos de vista. Então, quanto mais a gente se unir, quanto mais você deixar like aqui no canal, quanto mais você compartilhar esse link, mais a gente vai ter voz. Porque eu costumo dizer, aqui no canal Pilhado você vai assistir o que você nunca vai ver na Rede Globo. Ou você acha que você vai ver a TV Globo lá, o Bonner com cara de bunda, assumindo que a Rede Globo perde 24 milhões de pessoas por dia em audiência hoje em dia. Você não vai ver. Você não vai ver o William Bonner com aquele narizinho em pé, aquela cara de bunda, dizendo que a Rede Globo está em decadência. Você não vai ver o William Bonner dizendo que o Lula falou que tem que exterminar um tipo de gente. Dizendo que o Lula... Então, por isso que é tão desesperador para a esquerda ver a direita se fortalecendo. Quantas vezes eu não falei do Felipe Neto aqui, esse cidadão que é um mal para a sociedade brasileira e que ele achou que ele sempre seria acima do bem e do mal. Aí o que aconteceu? Ele que sempre cancelou, porque a esquerda é covarde, sempre se uniu para cancelar quem é de direita, agora está sendo cancelado também. Agora é toma lá, dá cá. Agora a direita sabe também se unir. Agora a direita sabe também enfraquecer quem é de esquerda. E isso reflete muito na audiência dessa emissora. Isso reflete muito na vida do Felipe Neto, que veio até pedir trégua recentemente. Veio pedir trégua, com medinho. Aí por quê? Porque ele tem medo de ser criticado? Não, porque ele tem medo de perder dinheiro. Tudo para esses esquerdistas é o dinheiro. Eles dizem que há um comunismo, mas é hipocrisia. No comunismo, isso acontece em todos os países comunistas do mundo. Se você for em Cuba, Venezuela, Nicarágua, Rússia, China, você vai ver uma minoria bilionária, uma minoria, muito minoria, bilionária, e o povo fudido, o povo na merda, o povo quebrado, o povo passando fome. Isso é o comunismo. E é isso que eles querem. Só que agora vai ser difícil, porque a direita se fortaleceu. Se Deus quiser, a direita vai vencer as eleições com o Milei agora na Argentina. A direita vai vencer as eleições com o Trump nos Estados Unidos. E com o Trump vencendo nos Estados Unidos, aí o jogo muda muito aqui no Brasil. Pode ter certeza. Se o Trump vence essas eleições nos Estados Unidos, se o Milei vence essas eleições na Argentina, a direita se fortalece muito e aí o bicho pega para o governo Lula aqui no Brasil. Então é isso. A gente tem que se unir. Muita gente me fala, Pilhado, eu desisto. Olha o que acontece no judiciário. Olha o que acontece no legislativo. E eu sempre falo, não desista. Porque é no momento difícil que você vê quem é forte de verdade. Se você largar de mão, se você desistir, essa esquerda imunda vai tomar o Brasil na marra. E hoje eles sabem que não vai ser tão fácil assim. Eles têm 50% do Brasil de olho aberto e contra eles, divulgando nas redes sociais os absurdos que eles fazem. Então, não é hora de desistir, não é hora de cruzar o braço, é hora de mostrar que o povo brasileiro não está disposto a entregar o Brasil a essa imundice que é Rede Globo, que é governo Lula, que é a esquerda, que é o Felipe Neto. E essa resistência da direita, tenham certeza, isso eu não estou falando por suposição, é informação. Essa resistência da direita assusta essa corja esquerdista. Eles estão assustados, inclusive deputados, aquela Jandira, aquela Soraya, vêm sendo humilhados todo dia nas CPMIs, na Câmara dos Deputados, e eles estão sendo expostos. Eles sabem que hoje, aquele tanto de escândalo de corrupção que aconteceu nos antigos governos Lula, Dilma, não vão mais acontecer sem serem mostrados para o povo brasileiro, sem serem expostos para o povo brasileiro. Por quê? Porque tem a gente, porque tem vozes de direita forte. E é por isso que eu peço para você, deixa o like na live, deixa o comentário na live, compartilhe o link da live, porque quanto mais like a gente tiver aqui, quanto mais comentário a gente tiver aqui, mais esse vídeo vai chegar para as pessoas. Quanto mais like, quanto mais comentário, o YouTube recomenda mais esse vídeo para as pessoas. E a gente se unindo, a gente vai levar para cada vez mais pessoas o que a Rede Globo nunca levou, o que a Rede Globo sempre tentou esconder. Porque a Rede Globo, eu digo, hoje
é um órgão de comunicação do governo Lula. E não por coincidência, a Rede Globo sozinha, nos 6 primeiros meses de governo Lula, ganhou mais dinheiro do governo, como publicidade, né, do governo, ganhou mais do que todos os outros canais de TVs abertas do Brasil. A Globo sozinha ganhou mais que Band, Record, SBT e Rede TV juntos. E aí eu pergunto, vocês acham que é coincidência? Eles sempre estão do lado que vai encher o bolso deles. Por isso que eles lutaram tão desesperadamente contra o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, a Globo que já tinha chegado a ganhar mais de 1 bilhão por ano com rendas públicas dos governos de esquerda, como o Bolsonaro ganhou 150 milhões de reais por ano. Então, por isso que tem todo esse movimento contra o Bolsonaro. Não é porque a Globo é de esquerda, porque a Globo tem uma mentalidade de esquerda. É porque o Bolsonaro acabou com a mamata da Rede Globo. E ele falou isso dentro da Globo. Ele falou isso no debate presidencial dentro da Globo. Ele falou, eu acabei com a mamata da Rede Globo. E quando a Globo diz que ela é a favor da democracia, que ela é contra uma ditadura, o Bolsonaro também lembrou, dentro da emissora, que a Rede Globo, que o senhor Roberto Marinho apoiou a ditadura militar. Ele falou isso dentro da Globo. E aí ficou a Miriam Leitão com o cara de bunda, sem saber o que falar, as pessoas falando no ponto dela, e ela se explicando que a Rede Globo realmente apoiou a ditadura militar, mas que se redimiu numa coluna de jornal, que depois se retratou, que se dane que se retratou, mas apoiou algo que é totalmente contra a democracia. Então, essas hipocrisias, elas estão sendo expostas. A credibilidade da Rede Globo, com quem é inteligente no Brasil, acabou. A pena é que a gente tem muita gente ignorante no Brasil. Infelizmente, nós que estudamos, nós que temos noção da realidade, a gente paga pelos ignorantes e a gente paga pelos corruptos. Isso é a mais pura verdade. A massa de ignorantes que tem no Brasil, ela é facilmente manipulada. É gente que nunca estudou, é gente que nunca conseguiu ler, é gente que não tem capacidade de interpretação. E essas pessoas são facilmente manipuladas por um governo que mente, por um governo que engana, que diz que vai ajudar o povo, mas que já cortou Bolsa Família, que já cortou Minha Casa Minha Vida. Então, é muito fácil. Por isso que o Lula, eu sempre digo isso, o Lula realmente é o presidente dos pobres. Porque para ele, quanto mais pobre tem no Brasil, melhor. Porque quanto mais pessoas sem acesso à educação, sem acesso a um estudo, melhor. Porque para ele, quanto mais ignorante no país, melhor. Mais fácil de enganar as pessoas. Só que hoje em dia, a Rede Globo está perdendo o seu poder e a Rede Globo perdendo audiência é uma maravilha. Porque essas notícias falsas, essas notícias parciais, essas coisas bizarras vão chegar menos ao povo brasileiro. O José Souza, ele manda aqui, não assisto a Globo e reclamo quando vejo essa porcaria ligada em restaurantes, clínicas e etc. Exatamente isso, José. Outro dia eu estava lá no Einstein, né, que eu fui fazer um exame e a TV estava na Globo News. Eu pedi para trocar. Eu falei, bota em outro canal aí. Não falei que é porque eu me recuso a assistir a Globo, mas eu pedi para trocar. Hoje, quanto mais a gente se posicionar assim, quanto mais a gente falar, tira desse canal aí, bota em outro, tira a audiência deles. Vamos se unir, porque eles já não se uniram tanto para prejudicar o povo brasileiro, eles já não fizeram tanto mal ao povo brasileiro, então agora é a hora do povo brasileiro se unir contra eles e está aqui a prova do que eu falei desde o começo desse vídeo. Notícia de 2017. Globo celebra alcance de mais de 100 milhões de pessoas por dia. E a notícia de 2023 está aqui, ó, na festinha da Globo, que a Globo alcança 76 milhões de pessoas por dia. Ou seja, 24 milhões de pessoas a menos por dia assistindo a Rede Globo, o que pra gente, eu dou muita risada. E eu só tenho uma coisa a dizer para Maju, para o William Bonner e companhia. O choro é livre. Não foi essa frasezinha que a Maju falou na pandemia para o povo brasileiro? Ela falou, para quem está reclamando que tem que ficar em casa,
um bando de gente passando fome, sem poder comprar comida. E aí veio a Maju na sua maior cara de pau e falou: para quem está reclamando de ficar em casa, o choro é livre. Só que agora o choro está livre, é na Rede Globo, um bando de gente sendo demitida, e eu comemoro sim, porque grande parte dessas pessoas que perderam seu emprego na Globo agora jogaram contra o povo brasileiro lá atrás. Mandaram todo mundo ficar em casa. O povo passando fome e, não, fica em casa, não precisa trabalhar, não. Agora estão sentindo na pele, né? Agora estão vendo como é que é ficar sem emprego, sem ganhar dinheiro para botar comida em casa. Porque falar fica em casa no arzinho condicionado dentro do estúdio, aí é mole. Até um papagaio fala. Aí você bota um papagaio dentro de um estúdio com o arzinho condicionado ligado, que ele fica em casa, fica em casa. É isso. É isso. Então agora, muitos que fizeram isso vão sofrer as consequências e eu não vou ter pena. Como eu sempre falo, agora mesmo, 400 mil empresas fecharam. Nos 6 primeiros meses de governo Lula, 400 mil empresas fecharam. E eu sempre digo, quem fez o L e está desempregado por causa disso, eu não tenho pena nenhuma. Eu tenho pena é de quem votou certo, de quem tomou a decisão certa e está sem emprego, está passando fome por causa da imbecilidade, da ignorância e da burrice de grande parte do povo brasileiro. Agora, quem fez o L, eu insisto, não tenho pena nenhuma. Inclusive, eu faço algumas causas sociais e projetos sociais que eu apoiava, que eu vi apoiando o governo Lula, eu nunca mais doei nada. Porque eu não vou doar para quem joga contra o meu povo, para quem joga contra a minha família, meus amigos. Eu não vou doar. Eu respeito. Quer ter sua opinião? Ok. Mas do meu bolso não sai mais dinheiro nenhum para ajudar projeto social que fez o L, que quis botar no governo algo cheio de escândalo de corrupção, tanta nojeira, tanta imundície e que quer tomar o Brasil na marra. Só que hoje nós de direita estamos unidos e é o que eu te peço. Senta o dedo no like. O seu like me ajuda muito no crescimento do canal Pilhado. Me ajuda muito. Então, senta o dedo no like, tá? E deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário. O que você pensa sobre ver a Globo afundando nessa crise? Eu peço para você deixar seu like, porque o like ajuda muito a gente no crescimento do canal. E, galera, para você que sonha em fazer transplante capilar, eu fiz o meu, eu tô cabeludo, e não pode gastar uma fortuna nesse procedimento, eu indico a Stanley's Hair, tá? A Stanley's Hair, ela tem clínicas em todos os estados do Brasil, e o grande objetivo da Stanley's é democratizar o transplante capilar, ou seja, é cobrar muito mais barato para uma alta estrutura. Eles têm excelentes profissionais, clínicas de alta estrutura e o valor é muito mais em conta. E detalhe, se você apontar seu celular para esse QR Code aqui, ou ligar 0800 895 1000 e disser que foi pelo canal Pilhado, você ainda ganha um desconto que pode chegar até R$2.000. Se você apontar o celular para esse QR Code e disser que foi pelo canal Pilhado, ou ligar 0800 895 1000 e falar que foi pelo canal Pilhado, você ainda pode ganhar um desconto de até R$2.000 no seu transplante capilar. A Stanley's Hair, ela tem clínicas em todos os estados do Brasil e é referência para te deixar aí cabeludo. Se a calvície está te incomodando e você não pode pagar uma fortuna para fazer implante, vai lá, Stanley's Hair, eu recomendo. E outra, no QR Code do canal Pilhado e nesse telefone aqui, você ganha um desconto que pode chegar até R$2.000. É só falar que foi pelo canal Pilhado. Tá bom, rapaziada? Senta o dedo no like. Não sai da live sem deixar o like para todo mundo saber a vergonha que está passando a Rede Globo. Senta o dedo no like, se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral.